Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria poder estar chegando até você através dessa live e saber que você vai receber esse vídeo aí onde quer que você esteja. E o objetivo principal dessa live é trazer a você a infalível palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus, a obra e sacrifício perfeito realizado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que quando essa palavra cai no teu coração, eu sei quando o teu entendimento é aberto, quando você é iluminado por dentro, no teu espírito, pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, eu sei que tudo muda, que tudo é transformado de dentro para fora. Eu sei que a sua forma de pensar vai mudar. Eu sei que a tua forma de ver a Bíblia, de olhar as cartas de Paulo, vai ser de uma forma totalmente diferente. E nesses dias passados nós tivemos falando fizemos uma série de pregações sobre o fim da lei é Cristo. E ficou faltando uma. E hoje nós vamos terminar essa série de pregação trazendo a última palavra a respeito do fim da lei é Cristo. Então eu vou abrir aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 10 e vou ler para vocês do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Agora preste atenção nesse versículo que Paulo vai falar. Isso muda tudo. Se você entender isso muda tudo. Ele diz assim no versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Então o que Paulo está dizendo? A mente de Paulo vai lá para o Velho Testamento. Ele conhece todo o Velho Testamento. Paulo é fariseu. Ele conhece tudo a respeito da lei. Ele conhece tudo a respeito da velha aliança. E agora ele fala uma coisa importantíssima. Ele diz que o fim de tudo aquilo, que o fim da lei, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento, ele fala que o fim da lei é Cristo. Então eu preciso entender, você precisa entender, esse entendimento é necessário que você tenha, que toda a velha aliança acaba na cruz, que Cristo foi o último sacrifício da lei, ele foi o sacrifício perfeito. Você tem que entender que Cristo cumpriu a lei. Quando ele vai para a cruz do Calvário e diz que está tudo consumado, significa que tudo foi cumprido, e daquele sangue derramado na cruz para frente é instituída uma nova aliança, um novo testamento no sangue dele. Se você não entender que o Velho Testamento se encerra na cruz, se você não entender que todo o Velho Testamento é judaísmo, não é cristianismo, é judaísmo, se você não entender que toda aquela história do povo judeu, ela é encerrada na cruz, e da cruz para frente se começa uma nova aliança, se você não entender isso, permanece o véu na tua mente. Por quê? Porque a maior parte das igrejas, elas só pregam o Velho Testamento. Olha as campanhas que elas fazem, as coisas, os objetos orados que elas distribuem. Olha os seus cultos e as suas pregações, tudo gira em torno da velha aliança, do Velho Testamento. Eles não conseguem passar pela cruz. Eles não conseguem entender que depois da cruz é uma nova aliança. Tudo mudou, tudo começou novo.
Tudo foi estabelecido de uma forma diferente, eles não conseguem entender. Então eles misturam as duas coisas. E a consequência dessa mistura é que cria um véu no entendimento deles. E quando eles leem as cartas do apóstolo Paulo, eles não entendem. Existe um véu quando você fala que tudo é pela graça de Deus, que não existe mais obras que me dê condições de salvação, tudo é pela graça de Deus. Quando você fala isso para eles, eles têm um véu no coração e não conseguem entender que depois da cruz se inicia um novo testamento no sangue de Jesus Cristo. Então vamos trabalhar na palavra de Deus, lembrando que nós estamos em Romanos capítulo 10, versículo 4. O que Paulo está dizendo? Que agora tudo mudou, que agora começa-se algo novo, uma nova aliança. Ele está dizendo que o fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça daquele que acredita. Então vamos discorrer a palavra de Deus agora. Eu tenho que entender que a lei foi cumprida por Jesus Cristo. Nenhum homem poderia cumprir a lei. Todos nós somos possuidores de uma natureza terrena, caída, uma natureza depravada, corrompida. E nenhum de nós é capaz de cumprir a lei, nem será capaz de cumprir a lei. Por isso que um dia Deus se fez carne. Deus um dia se transformou num homem, vestiu um corpo humano, veio em forma de homem, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, e ele era o homem perfeito, o homem capaz de cumprir toda a lei, quesito por quesito, porque nenhum homem era capaz de cumprir a lei por causa da sua natureza terrena. Então um dia Deus se faz carne, assume um corpo humano. Você entende quando eu falo assim? Um dia Deus assumiu um corpo humano, Deus se fez carne. Deus assumiu um corpo humano, foi reconhecido em figura humana. E quando você vê, Deus assume a forma humana e vem reconhecido em figura humana, ele vem fazer o quê? O que nós nunca poderíamos fazer. Ele vem cumprir a lei. Ele vem quitar a dívida da lei que nós devíamos. E na cruz do Calvário, com seu sangue derramado, ele estabelece uma nova aliança. Então quero ler para vocês Mateus capítulo 5, para que você entenda isso. Versículo 17. Jesus está falando a respeito disso. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não, vim para revogar, vim para cumprir. E depois ele diz no versículo 18: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem um i ou um j se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo? Ele não veio abrogar a lei, ele veio para cumprir. Ele era o único capaz de cumprir a lei. Ele era o único capaz de satisfazer todos os quesitos da lei, cumprir todos os mandamentos da lei. Então Cristo cumpriu a lei. Vamos para outro texto, João, capítulo de número 19. Vamos ver o que João disse lá. João capítulo 19, você tem que anotar essas passagens, depois meditar sobre elas, até que elas se tornem vivas dentro do teu coração. Então João capítulo 19, nós vamos ver ali a partir do versículo 28, o que aconteceu na cruz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, olha, presta atenção. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Então, veja bem, até então não existia nada do Novo Testamento escrito. Que Escritura João está dizendo aqui que Jesus viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura? A velha aliança, o Velho Testamento. Então, quando Jesus está na cruz, ele vê que tudo está consumado para se cumprir a Escritura. Tudo que a Escritura dizia sobre ele na velha aliança, tudo que a lei pedia, todos os quesitos que os profetas falaram,
Quando Jesus está na cruz, ele vê que tudo estava se consumado, para se cumprir a Escritura aqui, que é uma coisa consumada, é uma coisa cumprida, realizada, que se consumou. Então Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Agora presta atenção. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, redeu o espírito. Então, quando Jesus toma o vinagre ali na cruz, ele viu que tudo havia se consumado para se cumprir as Escrituras. Quais Escrituras? Tudo aquilo que a velha aliança se referia. Então ele disse: está consumado, tudo está feito. E ali na cruz ele rendeu o espírito, ali na cruz ele morreu. Por quê? Porque tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras. Outro texto, Lucas capítulo 24. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler ali alguns versículos. Lucas 24. Esse capítulo aqui fala daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, aquela história toda que Jesus andou ao lado deles. Mas no versículo 44 de Lucas 24, nós vamos ver que Jesus estava explicando para eles as Escrituras. Olha lá. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse. Olha, preste muita atenção. Você que está ouvindo isso, preste muita atenção no que eu vou ler para você. Isso é riquíssimo. Se o teu entendimento for aberto para entender isso aqui, tudo na tua vida de fé vai mudar. Vou começar a leitura de novo. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Tudo que de mim está escrito aonde? Aí Jesus Cristo cita, olha lá. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui abrange toda a velha aliança. Então, Jesus diz de novo: importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito lá, tudo que estava escrito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas, tudo que os profetas da velha aliança falaram, e tudo que os salmos disseram a respeito dele. Ele está dizendo aqui, tudo isso tinha que ser cumprido, e tudo isso se cumpriu. Se cumpriu aonde? Na cruz. Então não adianta eu pegar a igreja, que se diz igreja hoje, e levar ela para o Velho Testamento, e fica lá ensinando as coisas do Velho Testamento, porque tudo aquilo que se referia a Jesus na lei, nos profetas e nos salmos, já foi cumprido na cruz. Uma coisa que foi cumprida, acabou, não tem mais o que se cumprir. Não adianta eu pegar a igreja hoje e só ficar pregando o Velho Testamento. Olha as campanhas que eles fazem, as coisas que eles pregam. Você vai na igreja e quer ouvir a palavra de Deus, chega lá, Isaías. Vai na igreja e quer ouvir a palavra de Deus, chega lá, 1 Reis. Eles vão contar as histórias da velha aliança. Eles vão contar a história de José para você prosperar. Eles vão falar que Jericó você tem que fazer campanha para derrubar uma muralha que não existe mais, é uma coisa imaginária. Eles vão falar que tem um gigante Golias na sua frente, que os seus problemas são gigante Golias e tem que fazer uma campanha para derrubar. Eles ficam o tempo todo pregando o Velho Testamento e não entram nas cartas de Paulo, não passam pela cruz. Então o que Jesus Cristo disse? Vou ler de novo. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Aí ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo está cumprido. E vou repetir, uma coisa cumprida é uma coisa que já se acabou. É que nem uma conta que você devia, você vai no banco, quita aquela conta, cumpriu o pagamento daquilo, ela não existe mais porque foi paga, acabou. É isso que aconteceu na cruz. Quando Cristo na cruz cumpre tudo, então aquilo acabou, deixou de ser, já era, já passou.
Será que você entende isso, gente querida, povo abençoado de Deus? Será que você entende que nós estamos numa nova aliança, num novo testamento? Jesus disse, este sangue é o sangue do Novo Testamento, não do Velho, que tudo aquilo acabou. Então nós temos há várias pregações falando sobre isso, abordamos várias passagens da Palavra de Deus, mas vamos abordar algumas novamente. Hebreus, capítulo de número 8. Vamos lá para a carta aos Hebreus. Eu gosto de abrir a Bíblia, folhear a Bíblia. Sabe que você abrir a Bíblia e folhear a Bíblia, você memoriza as coisas, memoriza os textos, sabe onde está? Então você tem que praticar isso, pegar a Bíblia, abrir, procurar, mapear cada carta de Paulo, ver onde está, memorizar, ter um manual, né, ativo em suas mãos. Então vamos lá, Hebreus capítulo de número 8. Nós vamos ler uma coisa interessante, versículos 6 e 7. Preste bastante atenção, já disse isso várias vezes. E preciso dizer de novo. Olha o que diz o escritor de Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que o escritor está dizendo? Que Jesus, o ministério de Jesus foi uma coisa muito mais excelente. Mais excelente de quê? A respeito do ministério da lei, do ministério de Moisés. E depois diz que ele é mediador de superior aliança, baseado em superiores promessas. O que ele está dizendo? Que a nova aliança instituída no sangue de Jesus, que as promessas da nova aliança são muito superiores àquilo que diz a velha aliança. Então Jesus é o mediador de uma superior aliança. Agora olha o versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o que o escritor tem em mente quando ele fala a primeira aliança, a lei de Moisés? A primeira aliança que veio no Monte Sinai, quando houve trovões, relâmpagos, fumaças, e dali Moisés desceu com as tábuas da lei. É isso que ele tem em mente. Essa lei que cobriu todo o Velho Testamento até João Batista. João Batista foi o último personagem da lei. Então vou ler de novo. Porque se aquela primeira lei tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que ele está dizendo? Que aquela primeira lei, que a primeira aliança, a velha aliança, ela tinha defeitos. Porque se ela não tivesse defeitos, jamais poderia estar buscando lugar para uma segunda aliança. Mas alguém perguntaria, mas não foi Deus que instituiu a primeira aliança, a velha aliança? Sim, foi Ele. Mas aquilo foi uma coisa defeituosa. Porque no futuro Deus buscaria uma nova aliança, um novo testamento, muito superior àquilo que Ele próprio estabeleceu na velha aliança. Alguém perguntaria, mas pastor, então quer dizer que todo o Velho Testamento, a velha aliança, é uma coisa defeituosa? É isso mesmo? Não, acabei de ler para você, está escrito aqui, ó. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então a primeira aliança teve defeito, foi um período que Deus agiu, que aquilo era defeituoso. Agora ele vai buscar uma segunda aliança, a nova aliança no sangue de Jesus. Agora essa aliança já foi instituída, isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando na cruz Jesus Cristo disse, está consumado. Então de novo eu repito, olha bem para mim, vou tirar um pouquinho meu ajudador aqui, olha para mim. Se você não entender que a velha aliança acabou, que o Velho Testamento já se cumpriu, que tudo aquilo se encerrou, que na cruz, com aquele sangue derramado, dali para frente Cristo instituiu uma nova aliança. Se você entender que a igreja, se você não entender que a igreja não existia no Velho Testamento, procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existia.
O que existia no Velho Testamento é a história do povo judeu, a velha aliança. Se você não entender que tudo mudou, ainda esse véu permanece na tua mente. E você não consegue entender o Evangelho da graça de Deus, não consegue entender que tudo mudou. Não consegue entender que a igreja vem existir no Novo Testamento. A igreja não existia no Velho Testamento, o que existia era judaísmo. A igreja só vem a existir depois da cruz, quando tudo foi consumado através daquele sangue derramado. E se eu ficar pregando só o Velho Testamento, voltando para trás, cria um véu na mente das pessoas, elas não conseguem entender a nova aliança no sangue de Jesus. Então abordei vários textos, eu quero finalizar abordando agora Gálatas capítulo 4. É uma coisa que está tão explícita diante de nós e que eu e você precisamos entender claramente isso. Gálatas capítulo de número 4, onde Paulo vai falar sobre duas alianças. Então vamos lá. Gálatas capítulo número 4, a partir do versículo 21. O que Paulo vai mostrar agora? Presta atenção na leitura, presta atenção nisso, que a tua mente se abra, que você enxergue isso que eu quero te dizer. Então Paulo vai dizer a partir do versículo 21, ele faz uma pergunta. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? O que Paulo está dizendo? Vocês que querem estar na velha aliança, está debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Agora Paulo vai dar uma explicação poderosíssima, profunda, simples e profunda. Olha o que ele vai dizer. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Agora preste atenção, olha aqui as duas alianças. Um da mulher escrava e outro da livre. Então Abraão teve 2 filhos, você sabe essa história. Um nasceu da mulher escrava e um nasceu da mulher livre, baseado na promessa. Agora olha o que ele diz no versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então ele mostra 2 nascimentos. Um nascimento que foi segundo a carne e um nascimento totalmente diferente que foi segundo a promessa, né? Vamos ler lá na Velha Aliança esses 2 nascimentos? Vamos lá para Gênesis capítulo 16, só para você entender o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 16, nós vamos encontrar ali uma coisa interessante. Deus apareceu para Abraão e fez a promessa de dele sairia uma grande nação, e ele teria um filho, e desse filho sairia essa grande nação. Então vou ler aqui, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, que é Sara, mulher de Abrão, que é Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre ti e mim. O que aconteceu? Abraão tinha uma promessa de ter um filho, já havia passado 10 anos. Fazia 10 anos que ele tinha saído de Ur dos Caldeus e estava na terra prometida, e esse filho não vinha. Como é que ele tinha que proceder? Ele tinha que proceder aguardando a promessa. Mas aí a mulher dele, Sarai, na sua fraqueza, queria ter filhos. Ao invés de ela ficar na promessa de Deus que esse filho viria,
Eles resolveram cumprir a promessa de Deus na base da carne, na base das obras que a carne produz. A mulher de Abraão apresenta a escrava para ele, pede para Abraão possuí-la, ela vai ficar contente com os filhos da escrava. Abraão possuiu Agar, gerou um filho e a escrava desprezou Sarai, mulher de Abraão, e houve esse conflito todo. O que Abraão tinha que fazer? Não, mulher. Deus prometeu que nós vamos ter um filho. Então vamos esperar a promessa de Deus. Ela iria dizer, mas já passou 10 anos, sim. Mas vamos ficar firme na promessa de Deus. O que ele fez? Tentou por esforço próprio, pela carne, pela sabedoria humana, pela sua obra própria, produzir a promessa de Deus. Esse é o princípio da lei. O homem tentando pelo seu esforço, pelo seu jejum, pela sua sabedoria, pela sua técnica, pela sua inteligência, pela sua carne, pela sua força, produzir as coisas que são dadas para nós gratuitamente através da cruz. Esse é o princípio da lei, é o esforço da carne tentando agradar a Deus, tentando cumprir as coisas de Deus. Por isso que você vê nas igrejas um monte de obras, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, sobe no monte, desce no monte, faz jejum, faz sacrifício, paga preço, vem na vigília, fica sem dormir, é um desespero de coisas para tentar forçar Deus a fazer alguma coisa. Sendo que Deus já nos deu tudo gratuitamente na cruz do Calvário. Como foi o outro filho, que é Isaac? Como é que ele nasceu? Vamos ver aqui em Gênesis capítulo de número 21, e diz assim: visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Repare bem, quero ler outro versículo aqui para você, no capítulo 17, onde Deus falou que Abraão ia ter um filho, o tempo já havia passado. Versículo 17, Deus responde assim para Abraão, olha lá: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara com seus 90 anos. Então Abraão já estava com 100 anos de idade, Sara com 90 anos. Fisicamente eles não tinham condições de produzir nada. Eles não tinham condições de produzir mais filho, mais nada. Fisicamente, Paulo cita isso lá em 4 de Romanos, que Abraão já era amortecido. E o ventre amortecido de Sara, o que isso nos mostra? Eles não tinham mais condições físicas de serem pais. Não tinham mais vigor físico. Todo o vigor que eles tinham haviam acabado. Era um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Não tinham mais forças físicas. Só uma ação de Deus poderia cumprir a promessa na vida deles. Esse é o princípio do Evangelho da Graça. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. O esforço do homem não reduz em nada. A ganância do homem, o seu desespero, tudo aquilo que ele quer fazer por esforço próprio, não dá em nada. Só você ler Efésios 2,8, o que diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras. Preste atenção, vou ler de novo. Eu já tenho memorizado, vou dizer de novo. O que Paulo disse em Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Alguém poderia dizer, então eu que crio. Olha o que ele fala: essa fé que você teve, isso não veio de você. É um dom de Deus. Até a fé para ser salvo não foi você que produziu. Foi um dom de Deus, foi um dom de Deus. E aí ele liquida com as obras da carne. Olha o que ele diz: não de obras para que ninguém se glorie. Esse é o princípio da nova aliança. O homem é incapaz de produzir qualquer obra para ser salvo.
O homem é incapaz de libertar-se a si mesmo. O homem é incapaz de ser santo como Deus quer. O homem é incapaz, por melhor que seja a obra do homem, é produzida pela carne. Ela chega manchada, totalmente manchada pela carne diante de Deus. Será que você entende isso? Então Abraão estava com 100 anos. Sara com 90, eles não tinham mais forças físicas. Então, por uma ação de Deus, por um poder de Deus, aqueles velhinhos tiveram uma força física que veio de Deus. Não foi porque eles produziram. E eles conseguiram que Isaac nascesse. Por um milagre de Deus, por uma obra de Deus, pela graça de Deus. Então, voltemos agora a Gálatas capítulo 4, que Paulo está dizendo isso. Vamos ler de novo. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Repare bem, 2 filhos e 2 mulheres. Um da mulher escrava e outro da livre. Essa escrava era Agar. Agora, o que Agar representa? Olha como isso aqui é simples, fácil de entender. Depois abra a sua Bíblia e veja isso. O que Agar representa? Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Já te expliquei isso. O da livre mediante a promessa. Ora, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Presta atenção. O que Paulo está dizendo? Estas coisas são alegóricas. O que é uma alegoria? Não é? Agora há pouco, aí, no mês de fevereiro, teve o carnaval. Então você viu lá vários carros alegóricos, um sambista cantando samba aqui com uma letra do samba, e aqueles carros cheios de fantasias e coisas alegóricas mostrando o que aquela letra da música que o sambista estava cantando representava. Então todos aqueles enfeites, aqueles carros alegóricos, tudo aquilo era uma alegoria para expressar a letra que o sambista estava cantando aqui. Isso é uma alegoria. Então Paulo fala que essas mulheres são uma alegoria das 2 alianças. Olha lá. Ora, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Agora vamos explicar isso aqui. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então a primeira aliança que Paulo mostra aqui é Agar. Agar é o Monte Sinai que gera para a escravidão. O que foi dado no Monte Sinai? Não foi dada a lei? Não foi no Monte Sinai que Moisés subiu para receber as tábuas da lei? Não foi lá? E ainda existe nos dias de hoje gente que vai no Monte Sinai para orar a Deus. Vai no Monte Sinai queimar pedido de oração. Vai no lugar onde começou a escravidão, gente. Olha como isso é totalmente fora do Evangelho da graça de Deus. Vou ler de novo. Estas coisas são alegóricas, por essas mulheres são as 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. O que Paulo está dizendo? Que Monte Sinai gera filhos para a escravidão. Eu vou repetir. O que foi dado no Monte Sinai? No Monte Sinai foi dado a lei. A lei gera filho para a escravidão. A lei gera filhos para a escravidão. Todos quantos estão debaixo de lei, querendo guardar sábado, todos quantos vivem debaixo da velha aliança, fazendo as campanhas, submissos aos velhos testamentos, usando aquela simbologia do Velho Testamento, fazendo as festas dos judeus, festas das primícias, aquele monte de festas que os judeus faziam. Esses todos estão debaixo da escravidão. Aqueles que construíram o Monte Sinai, aliás, construíram o Templo de Salomão, estão tudo debaixo de maldição. Ora, o Monte Sinai na Arábia corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, pastor, quer dizer que
Agar, que foi uma das mulheres de Abraão, que representa uma aliança, é a velha aliança, é a lei que foi dada no Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. É isso que eu estou querendo dizer para você, é isso que está escrito. Todos quantos estão debaixo de Monte Sinai, todos quantos estão debaixo da velha aliança, praticando as coisas do Velho Testamento, que era para os judeus, são filhos da escravidão. Você está entendendo quando Paulo fala lá em Romanos 10,4? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então tudo aquilo foi encerrado na cruz, mas se eu quiser viver lá na velha aliança, eu vou viver como escravo debaixo de escravidão. Está bem claro isso? Vamos agora para outra mulher que era Sara. Aí no versículo 28 Paulo fala: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como que Isaac nasceu? Por um milagre, por uma ação de Deus. Os dois velhinhos não tinham mais condições de ter forças físicas para gerarem um filho. Então Deus, pela sua graça, operou neles, lhes deu força de Deus para que eles pudessem gerar filhos. Então o que Paulo está dizendo a respeito de nós? Estamos na nova aliança, no novo testamento, no sangue dele. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Agora presta atenção. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então, o que vai acontecer? Aquele que nasceu segundo a carne, aquele Ismael que nasceu da escrava, ele perseguia Isaac que nasceu segundo o Espírito. Paulo está dizendo que vai ser a mesma coisa agora. Todos nós que pregamos a graça de Deus, que falamos que tudo foi consumado na cruz, que a salvação é de graça, que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz, não vivemos mais por obras, vivemos por fé. Todos nós que pregamos essa graça maravilhosa que veio pelo Senhor Jesus Cristo, vamos ser perseguidos por aqueles que estão debaixo de lei. Eles não suportam ouvir a respeito da graça de Deus. Eles estão lá escravizados debaixo da lei e eles perseguem aqueles que nasceram segundo a promessa como nós nascemos, por um milagre de Deus, pela graça de Deus. Então vou ler. Como porém outrora o que nasceu segundo a carne, ela perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então sempre haverá uma perseguição. Aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que fazem as vigílias, sobem do monte, descem do monte, que fazem os jejuns, que praticam as festas judaicas, que vivem debaixo da lei de Moisés, que só pregam o Velho Testamento. Quando eles olham para aquilo que a gente fala, eles não suportam isso. Eles vão perseguir, dizer que não é assim e vão sempre querer nos condenar. Contudo que diz a Escritura, olha lá: lança fora a escrava e seu filho. A escrava representa a lei. O que a lei produziu foram os filhos, representado pelo filho da escrava. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então o que a Escritura diz? Lança fora a escrava e seu filho. Lança fora tudo aquilo que está debaixo da lei. Lança fora todos aqueles que querem viver debaixo da lei, debaixo da velha aliança. Porque de maneira nenhuma o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Você viu a distinção disso? Agora o que Paulo fala? Assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Somos filhos de onde? Somos filhos da livre. Então, nós estamos libertos da lei, libertos do Monte Sinai. Não somos filhos da escravidão. Nós somos filhos do Evangelho da graça de Deus, gerados pelo Espírito de Deus. Nós somos os filhos da promessa, que vivemos debaixo da graça de Deus. Será que você entende isso? Será que você aceita isso? Você que está ouvindo, assistindo essa live pela primeira vez, você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por que você vive angustiado? Sempre tem na tua mente cobrança, cobrança, cobrança.
Sempre na tua mente tem um demônio te perseguindo. Sempre estão te pedindo coisas que você não consegue cumprir e você não tem nem certeza da salvação. Você está num lugar que se faz obras e obras, querem que você fique preso na igreja 24 horas por dia. Sabe por que você vive angustiado? Porque o teu coração, a tua mente está cheia de acusação. Você não entende isso. Mas no momento que você entende a graça de Deus, a graça limpa esse peso todo. Limpa tudo, joga tudo isso fora. Isso é ser o filho da escravidão. Agora Paulo continua. Vou ler alguns versículos do capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Paulo fala. Permanecei, pois, firmes, não submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo está dizendo? Para a liberdade Cristo nos libertou, permaneça firme na graça, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então nós somos libertos da lei, libertos da velha aliança, libertos das cobranças do judaísmo. Entende? Permaneça firme, não volte de novo para o jugo da escravidão. Então toda igreja que pega o povo hoje e volta para o Velho Testamento, ela volta para o jugo da escravidão. Toda igreja que se diz evangélica e volta para a velha aliança e só fica pregando aquilo, ela volta para o jugo da escravidão. Por isso que tem tanta gente triste dentro da igreja, é o jugo da escravidão. Gente debaixo de lei, de obras infindáveis, não tem certeza de salvação, estão angustiados, alguns depressivos não aguentam mais, porque estão debaixo do jugo da escravidão. Aí Paulo diz no versículo 2, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vamos terminar com esse versículo 4. Presta atenção, olhe para mim aqui, olhe para mim. Presta atenção. Olha como isso está escrito, como é verdade. Talvez ninguém tenha lido isso para você. Você está 20 anos dentro de uma igreja, ninguém te pregou esse texto de Gálatas, que estou pregando para você. Olha o versículo 4 que ele diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está dizendo? Se eu voltar para a lei, voltar para a velha aliança, eu estou desligado de Cristo. E se eu quiser me justificar pelas obras da lei, eu caí da graça, eu me distanciei da graça, eu voltei para o jugo da escravidão. Para terminarmos, vamos lá onde começamos, né? Romanos capítulo 10, vamos chegar lá em Romanos capítulo 10, estou folheando aqui a palavra de Deus, onde Paulo diz a respeito dos judeus, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aí Paulo fala este versículo glorioso que muda toda a nossa vida quando entendido. Ele diz, porque o fim da lei, porque o fim do Velho Testamento, o fim da velha aliança, o fim de todo aquele jugo, de toda a cobrança da lei, o fim da lei é Cristo de todo aquele que crê. E assim nós vamos terminar essa live de hoje, em nome de Jesus.